Glória a Deus. Shalom. Bom dia. Glória a Deus, shalom, bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus, graças Aleluia. a Deus. Pode orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos felizes pelo teu mover, pelo teu agir, pelas convicções que tu tens trazido para nós, que tu és um Deus, ó Rei da Glória, tão maravilhosamente bom. Então, papai, em nome de Jesus, vai tomando-nos nas tuas mãos, ó Rei da Glória, colocando o teu mover, o teu agir sobre nós, papai, sim, trazendo uma identidade, propósito, destino para nós, Senhor, porque queremos andar no tempo da eternidade, porque assim, Senhor, cumpriremos tudo quanto tens para nós, Senhor, nessa terra, nessa jornada, nessa peregrinação, Senhor, nessa terra, em nome de Jesus, para teu louvor, para tua honra, para a tua glória, tu és Deus. Aleluia. Amém? Quando vai aumentar o volume ali, qualquer aqui. Está todo mundo ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje o negócio é com a pastora Fábio. Eu vou procurar ser o mais breve possível, dentro daquilo que eu preciso fazer. Então, nós estamos com algumas coisas em aberto, que é a perguntas que estão chegando a respeito das ofertas, como ofertar, como fazer, como funciona, valor. Então, quero dar assim uma explicação geral sobre isso, para que a gente possa estar bem aí antenado de como tem que fazer isso daí. E também a parte de fundamento e de altar está tendo um pouquinho assim de confusão. As pessoas não estão, parece, conseguindo entender muito o que é um fundamento e o que é um altar. Então, o altar é o lugar que vai ser ministrado aquilo que tem no fundamento. Então, não é o altar que está enterrado na nossa terra, como nós falamos ali a respeito do fundamento que é enterrado, faz-se o altar e o altar fala através do fundamento. O altar em si só, ele é neutro, ele espera comando. Ele está ali esperando. Você pode falar a partir da palavra de Deus, você pode falar a partir de uma ferida, você pode falar a partir de uma experiência, você pode falar a partir de uma música, você pode falar a partir de várias coisas. Então, o altar em si, ele está aguardando. O que você tem de fundamento é isso que você fala. Então, basicamente, é isso daí do fundamento. Então, vamos explicar um pouquinho a respeito de música, que é uma coisa assim que muita gente se envolveu. Vamos pegar um exemplo aqui do Alfredo com a Ana Lúcia, que dançaram muito forró quando eles começaram a namorar, há 40 anos atrás. Eles eram muito de forró, por exemplo. Eles têm cara de ser, não sei se foram. Foram, não. Mas vamos supor que eles foram do forró. E hoje o Alfredo está em qualquer lugar, a Ana Lúcia, e eles escutam um pouquinho de sanfona. E o pezinho deles começa a querer mexer. Vai correr lá acertar isso aí, porque provavelmente tem alguma coisa de fundamento ainda que mexe nele, se for uma ligação naquele negócio ali. Entendeu? Então, esse é o fundamento não foi removido. Agora, se você se envolveu, você ouviu, que nem eu ouvia muito, Raul Seixas e Pink Floyd. Se eu escutar uma música do Raul Seixas hoje, para mim não muda nada. Porque, primeiro, que nunca entrou na minha vida como um fundamento. Eu gostava do som, gostava da voz, ele não tinha nenhuma mesmo, né? Mas gostava do som, gostava do jeito, escutava. Era uma música que me agradava. Mas nunca criou um fundamento em mim. Se criasse um fundamento, se eu ouvisse qualquer coisa hoje do Raul Seixas, o altar falaria. Então eu precisaria me desligar daquilo. Mas não criou. Agora, já uma música que criou fundamento, Pink Floyd. Aí criou. Porque já havia na minha vida uma tendência a ser justiceiro, a ser vingativo, a ser violento. Então, quando você pega um álbum, um The Wall, que tem aquela música do helicóptero e atirando e coisava, eu, quando eu estava na sala da minha casa ouvindo aquilo, eu me via quebrando tudo, arrebentando tudo. Aquilo entrava, então aquilo criou um fundamento, a ponto de eu falar para minha esposa, quando a gente casar, eu quero ter um quarto, umas garrafas, uns pedaços de pau, uns negócios, para eu poder quebrar uns negócios, por essa música e quebrar uns negócios, dar uns tiros, para eu dar vazão para isso. De tanto que ficou um fundamento. Então, eu tive que me desligar disso, porque Aleluia. senão aquele altar vai querer
aquele tipo de fundamento vai querer falar no meu altar. Então, eu precisei me desligar do Pink Floyd e das suas músicas. Do Raul Seixas, eu não precisei fazer isso. Eu orei normal, mas não era um fundamento. Não entrou. Agora, de repente, na sua vida, entrou. Um Chitãozinho Chororó, essas músicas, o fio de cabelo, no meu paletó, e você lembra da mulher, e chora, e toda vez que você escuta, e lembra do homem que foi embora, que te deixou. Então, são fundamentos. Você vai precisar fazer você vai precisar desligar disso, que é a tal sofrência aí que está em moda hoje, ou estava, sei lá, se está ainda. Você vai precisar fazer um desligamento disso. Porque essa música pode ter deixado você sobreposta ou sobreposto. Por que o pezinho do Alfredo mexe na sanfona? Porque ele ficou sobreposto pelo forró. É um negócio que mexe com ele ainda e com a Ana Lúcia. Então, ele precisa se desligar disso. Entendeu? Então, precisa sair. Ouvi a sanfona, não aconteceu nada. De boa. Dancei forró um dia. Posso até lembrar, mas tem uma memória sarada, curada, desligada, desconectada daquele ambiente. Não me influencia em mais nada. Então, fundamento é isso daí, coisa que começa ainda hoje a te reger ou te levar para algum ambiente. Perfumes, memórias visuais, palavras, nomes, falas, tudo isso pode ser um fundamento. E que começa, então, a te ministrar através desse altar. Sim. Um perfume de alguém que você se relacionou há 30 anos atrás. Você sente esse perfume, te dá uma saudade da pessoa, te dá uma saudade daquele tempo. Música romântica. Te dá uma saudade daquele tempo. Então, vai se desligar daquele ambiente. Um nome que você vai se desligar daquele ambiente. Esse tempo atrás eu peguei uma pessoa para ministrar, foi passada para mim. Aí eu comecei a conversar no primeiro, no segundo, no terceiro atendimento. Eu falei, então, mas aí você tem um arrependimento disso? Você tá. Ele falou assim: não, eu não tenho arrependimento. Eu tenho saudade daquele tempo. Eu penso nas mulheres que eu me relacionei e eu não tenho arrependimento nenhum, muito pelo contrário. Eu falei, amigão, eu vou te devolver para o apóstolo, porque eu não tenho jurisdição para trabalhar com você, porque eu não tenho entendimento de como trabalhar com uma pessoa que, além de não ter arrependimento, ela tem saudade do pecado, porque tinha tantos fundamentos. Talvez hoje eu trabalhasse com ele. Mas na época que eu peguei, há um ano e pouco atrás, eu não tinha a mínima condição de atendê-lo. Não tinha. Porque eu não tinha por onde começar, não tinha onde pegar. Porque ele não era arrependido, não queria se arrepender e tinha saudade do pecado. Então, os fundamentos que ministrava através do altar, para ele, alimentava ele ainda. Ele come daquele altar, comia. Ou não sei como é que ele está hoje. Como que você ministra isso? Então, nós vamos ter que decidir primeiro. Hoje eu atenderia, falar, vamos limpar o fundamento? Vamos bater nisso aí então, porque você está sendo ministrado de um lugar. Você ficou preso. Aí eu iria trabalhar com ele com sobreposição e um monte de coisa que a gente foi aprendendo nesse tempo aí. Mas naquela data eu não tive condição de atendê-lo. Então você precisa entender que esse fundamento desse perfume, desse nome, dessa cidade, desse lugar que você passou, desse relacionamento que você teve, ficou enterrado na sua terra. E esse altar está sempre sendo ministrado por esse fundamento. E você, então, é levada ou levado àquele ambiente, naquela situação. Então, é disso que nós estamos falando, que nós precisamos sair. Então, se você tem alguma coisa nesse tipo, ore nisso, se desligando. Ah, quando eu escuto um Raul Seixas, eu fico atormentado. Se desligue dele. Quando eu escuto uma Elis Regina, um Chitãozinho Chororó, um Elvis Presley, eu fico, se desliga disso. Quando eu sinto esse perfume, se desliga disso. Arranque o fundamento. O que é se desligar? Arrancar o fundamento. Em arrependimento, em busca, em clamor ao Senhor, você arranca esse fundamento e aí você vai estar passando na rua, vai ouvir a mesma música e não vai acontecer mais nada. Vai sentir o mesmo cheiro e não vai acontecer mais nada, porque aquilo não te ministra mais, porque não tem base de sustentação dentro de você, não tem nenhuma legalidade, nenhum lugar formado dentro da tua vida. Amém? Então, do fundamento é isso. Vamos agora para a parte da oferta, que alguns irmãos estão perguntando a respeito dessa oferta do valor. Elas querem saber que valor que eu oferto, como que eu faço isso. Então, nós já temos explicado que a oferta que você vai usar para executar juízo sobre as coisas, a não ser que Deus te dê uma direção muito específica de uma nova oferta, é só para você utilizar as ofertas que você já faz.
Então, não é para você fazer uma oferta nova. Tem gente fazendo uma oferta específica, porque Deus tem dado essa direção. Amém. Mas, se Deus não te der, você dizimou, ela é uma oferta na tua mão, ela é uma semente de justiça. Aplica juízo sobre algo. Você primiciou, a mesma coisa. Você ofertou. Você já faria isso. Então, não perca a potência dessa semente nessa temporada de juízo, porque ela tem uma potência determinada pelo céu. Então, é o tempo da gente acessar. Por que nós estamos batendo nisso agora? Porque é o tempo da gente acessar uma atmosfera de juízo. Então, pega a semente, ela tem a potência de juízo, plante-a de acordo com isso. Aleluia. Então, execute juízo sobre alguma coisa. Se Deus te der uma direção de uma oferta nova para isso, uma outra oferta, você faça. Se não, você só aplica. Qual oferta que as pessoas estão perguntando o valor? As ofertas pela culpa, oferta de remissão, lugares que nós ficamos com as nossas finanças presas em jogos de azar, em prostituição, em vícios, tudo aquilo que nós falamos esses dias, depois você fala assim, tá, mas agora quanto que eu oferto no aborto? Então, o certo na minha cabeça, eu já fiz um aborto, eu paguei para isso. Nós somos numa clínica, numa cidade aqui próximo de Bauru, e nós pagamos. Hoje, na minha cabeça, eu não fui atrás disso, mas eu acredito que aquele homem, naquele lugar, naquela clínica, ele não cobraria hoje menos de R$ 5.000 para fazer aquele aborto, na minha cabeça. Estou lendo que foi bem caro que nós pagamos. Então, uma consulta de um médico razoável hoje é quinhentão, ele vai cobrar aí 10 vezes uma consulta, tranquilo. Então, vamos supor um aborto hoje custa R$ 5.000. E eu paguei, né, naquela época lá, relativo a R$ 5.000. O que seria o certo para mim, na minha cabeça? Você fazer uma oferta de culpa, de remissão, de R$ 5.000. Porque se eu tive R$ 5.000 para pagar o aborto, e a minha finança ficou presa lá, então o certo era eu ter R$ 5.000 para eu ofertar minha oferta de culpa, para eu limpar o mundo espiritual. Aí a gente fala assim, misericórdia, eu não tenho. Só que para o aborto, fazia empréstimo, ia atrás, fazer alguma coisa. Mas abafa o caso, vamos deixar isso quieto. Vamos trabalhar, então, dentro daquilo que Deus está fazendo na nossa realidade de hoje. Dentro da nossa pegada de hoje, vamos fazer o que Deus tá falando na palavra. O que Ele está requerendo. Porque para beber, a gente dava um jeito de arrumar. Para prostituir, a gente também dava um jeito de arrumar. Para fazer o aborto, para fazer a bagunça, logicamente estava tudo favorável, parece que o dinheiro vinha, pastor, mas eu tinha muito dinheiro naquela época, hoje eu não tenho, hoje eu quebrei, mas eu quero fazer uma oferta de remissão, eu quero fazer uma oferta pela culpa, tá? Então você vai fazer uma oferta de acordo com a tua vida financeira de hoje. Então nós vamos fazer como? Gênesis capítulo 15, que a pastora falou esses dias, Deus começou a falar algumas coisas comigo. Versículo 8. E disse ele, Senhor Deus, como poderei saber que a hei de possuir? Aí Deus responde, e respondeu-lhe, traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Falei, Senhor, por que o Senhor requereu essas ofertas de Abraão? Por que o Senhor pediu para ele da menor até a maior oferta numa lista? Porque Abraão nessa época aqui, ele estava num ponto onde ele estava em dúvida, ele estava com medo, ele tinha promessa, mas ele estava vendo que a promessa estava indo pelo ralo. Então ele chega até Deus, ele vai conversando e fala assim, Deus, como que a tua promessa vai se cumprir na minha vida se o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer? Então, eu vejo no coração de Abraão uma coisa bonita. Alguém que nasceu na casa dele, era um escravo, era um servo, mas ele via naquele homem um comportamento que ele falou, cara, eu vou deixar a minha herança para esse homem. Ele é meu servo, mas ele é meu filho. Ele adota espiritualmente e ele adota aquele homem, porque ele fala assim, eu vou deixar a herança para ele. Aí Deus fala, você não vai deixar a herança para ele, você vai deixar a herança para alguém que vai sair das tuas entranhas. E aí o que acontece? Quem iria sair das entranhas de Abraão, depois de Abraão? Isaac, o filho da promessa. O que Isaac iria representar? O próprio Cristo. E o que precisaria conter em Isaac? Precisaria conter as manifestações, as marcas de Cristo. Então Deus fala para Abraão, oferta a rolinha,
o pombo, o cordeiro, a novilha, passou uma oferta completa para Aleluia. representar o Cristo que você vai estar anunciando. Aleluia. Então precisava ter uma oferta coerente com aquilo que Abraão ia gerar. Por isso Deus pede para ele da rolinha até a novilha, do mais barato até o mais caro, porque precisava conter toda a revelação, todo o sacrifício, toda a entrega num lugar só. E Abraão precisaria lutar para que aquela oferta ficasse viva diante do Senhor. Então Deus manda ele sacrificar, ele coloca lá, tomando esses seres, animais, cortou-os ao meio as metades, uma de frente das outras, versículo 10. E as aves não foram cortadas. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as afastava. Você vai ter que lutar para preservar a tua oferta diante do Senhor. Não pode a ave de rapina levar a tua oferta. Então ele ficou lutando por aquilo. A oferta é algo precioso que você vai entregar para o Senhor, você vai lutar até que o Senhor consuma aquilo. Então Deus estava requerendo de Abraão, da rolinha, da pombinha, até a novilha, uma oferta completa, como um sacrifício completo, como veio Jesus Cristo depois para cumprir isso a nosso favor. Bom, então se Jesus Cristo já cumpriu a nosso favor, ele é uma oferta completa, ele é a minha justiça, eu não preciso ofertar mais nada, eu só apresento Jesus Cristo. Agora você apresenta Jesus Cristo, mas você vai fazer como o Davi falou, eu não vou querer algo que não me custe nada. Você vai ter que pôr a mão no bolso. Por isso a oferta. Você vai ter que se envolver com aquilo. Porque o que Cristo fez através dele passa a nossa oferta e é Cristo que chega até o Senhor. Não é mais não é o de porque por isso que a gente fala, nunca foi dinheiro e nunca será. Se você pegar um dinheiro e der para Deus, Deus vai falar assim, sou dono do ouro e da prata. Estou no céu, rua de ouro, uma porta é uma pérola, dinheiro, euro, dólar, real, ien, franco, libra esterlina, isso aí para mim não representa nada. Agora, quando chega a nossa oferta passada pela justiça completa que é Cristo, pelo sacrifício completo que é Cristo, e então Cristo apresenta a nossa oferta diante do Senhor, aí ele olha. Por isso você precisa semear, eu preciso semear, passa por Cristo, que é o sacrifício perfeito, a nossa justiça perfeita, e entregamos ao Senhor, e podemos executar juízo. Então, é nessa linha de raciocínio. Aleluia. Mas qual o valor, então? Deus pediu tudo para Abraão, porque ele precisava de algo que Deus iria dar tudo para ele. Deus iria dar um filho aos 100 anos, Deus iria dar um filho que ia representar o seu próprio filho, então Deus precisava. O que Abraão iria gerar, ele teve que ofertar na mesma dimensão. Aleluia. Ele teve que fechar todas as possibilidades. Então, ele ofertou, Deus requeriu uma oferta de Abraão, junto com aquilo que ele ia gerar. Então, aqui, eu anotei... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deus requeriu de Abraão uma oferta completa, assim como o filho que ele iria gerar. Aleluia. Então, Deus vai requerer de você uma oferta de acordo com aquilo que você precisa gerar. Aí vai entrar, então, agora o valor, que é o que as pessoas estão perguntando. Qual o valor da minha oferta pela minha oferta de culpa? Tá bom, eu fiquei na prostituição, fiquei no vício, fiquei nas drogas, fiquei nisso, naquilo, financiei muito e a minha finança está presa lá, fiz o aborto, mas não tenho 5 mil para dar numa bolsa, não tenho tanto. O que que eu faço? Como que eu oferto? Nós vamos ter aqui a oferta do boi, da novilha, do carneiro, do pombo, representando as ofertas do Velho Testamento. Mas elas trazem um valor para a gente se basear. Então, o que nós temos aprendido? Qual a tua condição hoje? A tua condição hoje, um boi hoje, eu fui me informar hoje, um boi hoje custa em torno de 6.500 a 7.000 reais, um boi. Uma novilha, em torno de 5.000 reais. Um carneiro, de 1.500 a 1.800. Uma pomba, de 25 a 50 reais, se você quiser comprar uma pomba. A branca é mais cara, até pelo simbolismo, tudo aí. Da rolinha, eu só achei uma rolinha lá, esqueci o nome lá, é caro, não seria aquilo lá. Então, eu não tenho referência do preço da rolinha. Mas o boi, a novilha, o carneiro e o pombo, nós temos o preço. Então, agora a resposta. Pastor, quanto eu oferto? Pelo amor de Deus, fala logo. Você está montada na grana?
você está moendo, você está rasgando o dólar assim, jogando para os altos, oferta um boi de 6.500 a 7 mil reais. Você continua rasgando o dólar, oferta uma novilha, 5 mil reais. Você está bem de situação, oferta um carneiro, 1.500 reais. Pastor, eu estou no limite do limite, oferta uma pomba de 25 a 50 reais. Pastor, não tenho, vai caçar uma pomba. Bolinho. Deus não vai deixar você fora. O que eu e você não podemos fazer é ofertar fora daquilo que nós temos condição. Essa é a marca, é o valor da oferta que você tem que entregar. Então, o teu bolso e a tua sinceridade diante do Senhor é que vai trazer o valor da oferta. Na nossa vida, o ano retrasado, nós trabalhamos com 10% de um carneiro nas ofertas das festas. Então, todas as festas nós mandamos 150 reais para o apóstolo, aqui da minha casa. O ano passado, nós dobramos. Nós trabalhamos com 300 reais. Todas as festas nós mandamos 300 reais, porque a nossa vida deu uma avançada. Esse ano nós não temos um valor definido ainda. Não sei se nós vamos continuar no 300, vai ser de 300 para frente, porque a minha vida não piorou. Ou ela ficou a mesma coisa, ou ela melhorou. Então, eu vou ter que ir daqui para frente. Então, é nisso. Agora, se eu quiser pagar de louco, fingir demência, ser bobinho, ser conveniente, esse ano eu volto no 150. Eu vou estar roubando. Eu vou estar entregando metade do que Deus me deu de potência para entregar. E automaticamente eu vou estar cortando metade da potência do que Deus queria me visitar. Entenda que a oferta vai trazer prejuízo para você, não é para Deus, não é para a igreja. Ah, eu vou mandar 150 para o apóstolo nas festas e eu vou mandar só metade do recurso que eu mandei o ano passado. Na vida dele não vai mudar nada, porque Deus vai prover ele de outra forma. Vai mudar na minha vida. Então, o que eu tenho de condição de mandar 300, vou mandar 300. Ó, foi para 450, vou mandar 450. Foi para 750, vamos mandar 750. Deus está me dando mais, eu vou ofertar mais e vou crescendo dentro desse ambiente. Então, nós estamos falando aqui de múltiplos do cordeiro. 1.500, metade 750, e um terço e 10%, e você vai trabalhando em cima disso. Então, o teu bolso é o teu termômetro. Pastor, não tenho nada, vai caçar um passarinho. Vai caçar um passarinho, vai orar. Vai falar, Senhor, eu preciso fazer uma oferta pela culpa. E eu não tenho nada. E aí, se você não tiver nada, sabe como você pode caçar? Manda uma mensagem para mim, fala, pastor, eu não tenho um centavo e eu preciso sair desse ambiente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma oferta por você, vou orar por você e vou te liberar. Porque eu não estou atrás do teu dinheiro, eu estou atrás que você fique tranquilo e livre. Pastor, eu não tenho um... Irmã, você não tem R$ 1? Não tenho. Amém. Eu vou fazer uma oferta pela tua vida e vou te abençoar. Você está liberado. Eu vou liberar uma oração na tua vida como se você tivesse mandado um boi. Tá tranquilo, porque na verdade você mandou um boi. Se você mandar um WhatsApp para mim falando, pastor, então você ora por mim pela oferta de culpa no aborto, mas eu não tenho R$ 1 para mandar, eu vou liberar uma oferta, uma oração para você, como se você tivesse mandado 7 mil de um boi, porque é tudo que você pode dar, nada. Acabou. E isso estará diante de Deus, eu não vou te questionar. Eu não vou falar para você, irmão, você não pode mesmo? Não tem um lugar que você pode? Você não tem uma roupa que você pode vender? Eu não vou te falar nada. Eu vou só te liberar a oração, porque vai ser você com Deus, você vai ser responsável por aquilo que você está fazendo. Então, a oferta, o valor é baseado no seu bolso. Já lemos esse versículo aqui, eu quero achar outra coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu precisava ler esse negócio, mas eu não estou achando. Achei. Levítico 22. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Então, nessa oferta, Deus não está pedindo nem um novilho ou um bezerro,
não está pedindo um cordeiro e não está pedindo um cabrito. Deus está pedindo um boi, Deus está pedindo um carneiro e Deus está pedindo um bode. Por quê? Porque nessa classe, quando o animal já chegou a ser um boi, um bode ou um carneiro, ele já pode reproduzir. O novilho ainda não. O cordeirinho ainda não. O cabritinho ainda não. Mas o bode reproduz. Então Deus quer que você tenha uma oferta para entregar que tenha a potência de multiplicação, que possa ser uma oferta fecunda. Então, não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Por que não será aceito? Porque aquilo que você planta é aquilo que vai colher. Se você planta uma oferta defeituosa, você vai colher algo defeituoso, e Deus vai te proteger disso. Aleluia. Por isso que Deus está falando, meça o nível do teu bolso, porque se você pode ofertar um boi e ofertar um passarinho, a tua oferta é defeituosa, eu não vou aceitar, porque senão ela vai quebrar a tua finança. É melhor você não ofertar do que ofertar algo defeituoso. Então, essa fica uma outra dica para nós entendermos o valor. Ah, pastor, eu até posso uma novilha, mas eu vou mandar um carneiro, eu vou guardar um pouquinho na poupança. É defeituoso. Porque Deus sabe, você sabe que você pode fazer essa oferta maior. Não adianta você correr, porque está lá no pasto, é seu e você pode entregar. Então, eu estou falando, não adianta você pegar o defeituoso, que eu sei que você tem o saudável. Mas se você me entrega o defeituoso, eu não vou aceitar, porque isso vai falar contra a tua vida. Eu quero algo que reproduza e eu quero algo que não tenha defeito, porque eu quero que você plante e receba, de acordo com aquilo que você plantar, algo que produza e algo que seja bom, que seja inteiro, que não seja defeituoso, que venha te trazer problema depois. Então, seja inteligente na tua oferta. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, o animal, para ser aceitável, não poderá ter defeito nem mácula. Versículo 22. Não ofereça ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparada no fogo. Então, por que nós temos problemas muitas vezes? Porque nós insistimos em ofertar isso aqui: o cego, o aleijado, o mutilado, o ulceroso, o purulento. Ah, já não vai dar muita coisa mesmo, vou ofertar. Deixa eu sair bonito na foto, levei minha oferta. Deus vai falar, cara, não vou receber, porque você vai ter problema. Caim, vai acertar a tua oferta. Se você ofertar direito, eu vou te receber, mas essa oferta vai te prejudicar. Essa oferta vai trazer problema para você, eu não vou aceitar. Você está me dando o teu pior e você receberia o pior, e eu quero te dar o melhor. Oferta direito. Então, o seu termostato para oferta vai ser esse. Oferte direito, de acordo com as tuas posses. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, um carneiro, um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. 24, para a gente encerrar. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estejam machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra. Meu Deus. Então, o que acontece? Testículo vai trazer o gerar. Se está machucado, se está ferido, se não tem como gerar, não faça isso na sua terra. Não vá pegar uma oferta a menos do que você pode dar, porque vai estar com o testículo machucado, e isso não vai produzir, isso vai trazer problema para você. E não se torture porque você queria dar uma oferta maior, porque está com o testículo machucado, isso vai ferir você, porque você vai ofertar e vai parecer que você está devendo. Se você pode dar uma pomba, que é de 25 a 50 reais, que é essa semente, oferte isso e vai dormir descansada. Ah, mas eu queria tanto um boi, eu queria tanto uma novilha, eu queria tanto um carneiro, eu queria tanto... Mas você não tem, você tem a pomba, oferte isso, é o teu testículo produtivo, ele vai produzir a 100 por 1, a toda potência, porque esse testículo não está ferido. É o que você tem, é o que você pode. Nós temos dado o testemunho de uma dívida enorme de imposto que foi paga com tzedaká de R$3. Sabe por quê? Porque era um testículo com potência máxima. Era tudo que a pastora podia fazer naquele tzedaká. R$3. 3. Se deu 6. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para a Luísa. E para mais os ingleses que estão aqui. Acabou. R$3. Resolveu o nosso problema de uma dívida
gigantesca do imposto. Porque Deus está falando, é tudo que você pode dar, é verdade, é tudo que ela pode dar. Recebe essa oferta de justiça e executa o juízo contra essa dívida e faça um parcelamento de 60 parcelas de cento e poucos reais e acaba com essa dívida. Aleluia. É isso que Deus quer fazer na tua finança. É isso que Deus quer fazer no teu casamento. É isso que Deus quer fazer na tua saúde, no teu ministério, na tua vida espiritual. Ainda que o valor for ínfimo, insignificante diante dos teus olhos, mas é tudo que você pode, tem potência máxima. O testículo está saudável e vai produzir. Amém, irmãos? Então, tomara que eu tenha conseguido explicar, tomara que tenha dado certo. Deus te abençoe. Agora com a pastora, eu vou fechar um minutinho para sair daqui. Em nome de Jesus, shalom, shalom. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui algumas referências, diante disso que o pastor Alexandre falou, e quero deixar também algumas referências para aqueles que quiserem. Números, você não quer puxar a cadeira daqui para mim? Números 10:10, a respeito das festas, né, de lua nova, o Senhor vai falar. A primícia, o Senhor fala para nós tocarmos a trombeta, que é justamente fazermos uma oferta diante do Senhor. Números 10:10, você vai entender. E números 5:5, 5 ao 10, também tem ali a parte da oferta de remissão. Então, se você tiver qualquer dúvida, ali também vai te ajudar a entender. Enquanto o pastor Alexandre falava, nós tivemos uma irmã que ela queria fazer uma oferta, eu não me lembro qual era o tipo de oferta que ela queria fazer. E sabe o que ela fez? Ela foi vender marmitas. E o Senhor a abençoou. Ela caçou uma rolinha. Então, dentro disso tudo que o pastor falou, não estou querendo despregar aquilo que o pastor Alexandre pregou, no sentido de você ligar, falar, né? Olha, eu não tenho nenhuma oferta, só que eu estou te incentivando numa saída que às vezes te é possível, amém? Então ela foi fazer isso, foi vender marmita. Ela falou, pastor, Deus pôs tal valor no meu coração, eu não tenho, mas eu vou produzir. E ela produziu marmita, vendeu ali na vizinhança e ela conseguiu aquilo. Deus a ordenou dessa maneira. Então, saiba que Deus tem escape para a nossa escassez financeira. Ele mesmo põe no coração e ele mesmo gera o recurso. Então, não se furte de andar alinhado com o que Deus está falando com você. Então, como dissemos, não é dinheiro, é coração. O teu coração precisa chegar no teu bolso. Amém? Então, vamos lá, amados. Eu quero trazer aqui um pouquinho o tempo em que nós vamos trabalhar com pecados. Ai, pastora, você vai falar de pecado? O pastor vai falar de pecado? Sim, vamos falar. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos nessa temporada, que é o inverno de Deus, é o tempo de nós subirmos e olhar aquilo que são os alvos para a destruição. Então, como o pastor Alexandre falou, se tem um fundamento enterrado debaixo do nosso altar e dali está saindo uma voz de governo, nós precisamos arrancar isso. Se esse altar não está santificado pela voz do Senhor, nós precisamos arrancar esse fundamento. A palavra de Deus, no livro de Salmos 11:3, fala, o que poderá fazer o justo se o fundamento estiver errado, rachado, destruído? Ou seja, você tem a condição de justo, mas tem um monte de balela, um monte de mentira, um monte de fundamento enterrado lá no mais profundo do nosso ser. E aí o Senhor está falando, tem coisa enterrada. Eu preciso tirar isso para que essa voz pare de te governar. Então, dentro disso, nós precisamos trazer o máximo possível de recurso para você e para a nossa casa também, né? Porque a palavra é uma espada de dois gumes, ela está cortando aí vocês, está cortando nós também, não é? Então, temos visto como o Senhor tem tratado a minha vida mesmo, já dei testemunho do que Deus fez comigo, do domingo, de domingo para segunda, como Deus operou uma libertação tremenda na minha vida, por conta dele estar abalando fundamentos errados. Então, temos fundamento de rejeição, fundamentos de ira, fundamentos de vingança, fundamentos de orgulho, fundamentos que estão ali encobertos, é como uma pedra fundamental que fala. E o Senhor está falando, igreja, eu quero te santificar, porque eu estou voltando. Igreja, o meu desejo para vocês é que vocês sejam prósperos. Mas se vocês, como justos, estiverem com fundamentos estragados e estão enterrados, o que vocês vão poder fazer na terra? E eu quero trazer governo para vocês. Eu quero que vocês reinem. Reinem sobre sentimentos, reinem sobre pensamentos, reinem sobre escassez, reinem sobre qualquer coisa que se apresentar contrária ao meu reino.
Então, nós precisamos conhecer o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Nosso intento aqui, amados, para que estamos fazendo tudo isso? É para que sejamos santos. Ah, então eu não estou fazendo só para eu ter prosperidade? Não, querido. Nós vamos nos apresentar diante de Deus em primeiro lugar. A prosperidade é decorrência daquilo que estamos santificando. Então, em primeiro lugar, é porque amamos a Deus e queremos obedecê-lo. Seremos santos, limpos. E depois ele vai trazer esse governo, porque ele mesmo diz na sua palavra: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, nós fazemos todas essas coisas por amor a Deus. Deus, tu és santo, eu quero ser santo. A santidade convém à tua casa, e eu sou a tua casa, e eu quero ser santa. Então, eu quero ter pensamento santo, quero deixar todo tipo de imundície que vem no meu pensamento. Eu quero ter emoções santas, porque eu quero deixar toda a emoção contaminada. O estresse, a ansiedade, a gritaria, às vezes ficamos tão estressados, tão impacientes, tão irados, tão iracundos, tão irritáveis, não é? Nervosos. O senhor fala: filho, isso é emoção errada. E ela começa aqui, ó, na sua mente. Então, tem um gatilho dentro de você, algo que está enterrado como fundamento. E daí, esse altar, de acordo com o gatilho que tem, ele por conta do que está enterrado, o gatilho vem, cutuca esse fundamento e você manifesta aquilo que está regendo a sua vida. E eu não quero que você tenha outro rei. Eu não quero que você tenha outro governo, outra regência. Então, eu quero trazer aqui uma palavra em Neemias, capítulo 8. Veja lá: em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante do portão das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Veja bem, vamos colocar dentro do contexto. Aqui, Neemias tinha acabado de reconstruir, junto com os seus amados irmãos ali, dentro do profeta Zacarias, Ageu, estavam todos ali reunidos, não é? E trabalhando para a reconstrução do templo. Esdras era o sacerdote. Neemias era o governador. E eles falaram: agora que nós já conseguimos reconstruir algumas coisas, eu quero que o povo seja inteirado do que Deus tem para eles, para que eles possam fazer diferença entre o santo e o profano. Então, trouxeram o livro da lei e veja o que vai acontecer. E veja, Deus não faz nada sem propósito. Olha onde Neemias, o Esdras, foi começar a anunciar a lei. Aonde ele foi começar? Na porta das águas, profeticamente falando, palavra de Deus. As águas que limpam, as águas que saram, as águas que purificam. Pela lavagem da palavra haverá regeneração. Pela lavagem da palavra haverá pureza para nós. Então, por favor, não se enfade. Não fique cansado. O Senhor fala lá em Isaías 43, olha, vocês não me apresentaram um sacrifício, vocês não me... Antes, vocês se enfadaram de mim, vocês se cansaram de mim, porque eu estava buscando a santificação de vocês foram como uma videira brava, vocês não me quiseram, dentro daquilo que eu estou propondo para vocês, para proteção. Então, veja que Deus colocou Esdras para recomeçar algo, para trazer algo novo, uma nova temporada para aquele povo. E isso fez com que ele se levantasse, colocasse um caixote, ele ficou em cima do caixote e começou a anunciar a palavra na porta das águas, no lugar onde a palavra de Deus está. Nem Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Então, veja bem, você é capaz de entender o que está sendo falado. E aí era o primeiro dia do 7º mês. Ele leu no livro, diante da praça, que está fronteira, a porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Sabe o que é isso? 6 horas de pregação. 6 horas de pregação. 1 hora aqui, ó, nós já estamos enfadados. Porra aqui do pregador. Então, ele está falando 6 horas de pregação. Trabalhando ali a palavra de Deus, falando, assim diz o Senhor, e é lei, e é lei, e é lei, são os princípios da palavra de Deus sendo declarados sobre o povo. Para quê? Para que o povo não entrasse de novo em cativeiro. Sabe quem é esse povo aqui? Um povo que tinha acabado de voltar do exílio de 70 anos, porque descumpriram a palavra de Deus.
70 anos de cativeiro. Olha para a sua vida, e eu olho para a minha vida. Quantos cativeiros tem aí? Então, o Senhor está falando, vocês que estão voltando, ó, presos da esperança, não é? Nós somos presos da esperança do nosso Deus. Ela nos liberta, nos faz viver, amados. Temos esperança em Deus, estamos com expectativa no Senhor. Então, ele está falando, vocês que estão voltando, eu quero dar para vocês os fundamentos da minha palavra para que vocês não caiam naquela armadilha que vocês caíram antes. Então, Esdras começa a pregar a palavra por 6 horas seguidas, desde a alva até o meio-dia. Você imagina, um povo a céu aberto, sol na cabeça. E a palavra de Deus diz que todos ficaram ali. E aí ele fala, e eles ouviam, vamos ver, ele leu no livro, na praça, fronteira, até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O que nós estamos falando aqui? Tenha cuidado de olhar para o Velho Testamento debaixo do sacrifício de Cristo. Não estamos falando de lei no sentido de termos que cumpri-la com a força do nosso braço. Eu estou falando do Cristo vivo, trazendo o próprio poder dele dentro de nós para que vivamos segundo a palavra de Deus. Não é você quem vive a lei é o próprio Cristo dentro de nós, porque ele executou a lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Romanos fala sobre essas coisas. Então, há uma justiça em nós que cremos que Jesus Cristo cumpriu a lei e ele mesmo começa a nos ensinar a respeito de como vamos obedecer. Vem algo dentro de nós e fala, não, filho, hoje você pode vencer a inclemência, a falta de perdão. Ontem, no bate-papo, uma de nossas irmãs deu um testemunho. Ela passou por um problema no trabalho e, de repente, aquela pessoa que a subjulgava, por quanto ela ter assim raiz de rejeição profunda, a pessoa subjulgava, mandava e fazia um monte de coisa, e ela tinha aquele ranço, não é? Dentro do coração. E a pessoa chegou e ela falou, e agora, Jesus, como será? Isso foi de manhã cedo, e ela foi para o almoço, dobrou os joelhos e falou, Senhor, meu ego é muito grande, eu não quero perdoar essa mulher, eu não quero deixar ela entrar no meu coração, mas se eu for viver o meu ego, eu vou continuar nesse lugar de escravidão, e eu não quero mais isso. E ela se derramou diante do Senhor e fez uma guerra contra ela mesma, contra o ego dela. Então, a lei estava ali falando para ela, isso que está no teu coração é errado. Ela tinha força, ela falou várias vezes, eu não tinha condições de cumprir aquilo que Deus pedia para eu fazer, e eu entendi que não sou eu quem faço isso, mas eu me humilhei diante do Senhor. Eu falei, eu não vou conseguir, o meu eu precisa morrer, se o senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Chegou no lugar do trabalho, o que aconteceu com ela? Não passou muito tempo, ela estava fazendo café para a tarde, aí a pessoa chegou e falou com ela, oi, boa tarde e tal. Aí ela perguntou para a moça algumas coisas e a moça falou, eu vou querer assim, a parte do café, essas coisas. E aí olhou e falou para ela, eu sou diabética. Aí o coração dela se encheu de misericórdia. Primeiro que ela não teve ranço da moça. E quando a moça falou que tinha uma fragilidade física, o coração dela se encheu de misericórdia. Ela olhou para a moça com o coração compadecido e falou, Senhor, eu vou orar por ela. Já é tão magrinha e ainda com diabetes. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Cristo cumpriu a lei para ela. Cristo viveu dentro dela, através dela. Então, é isso que nós estamos falando. Não estamos falando da lei como se você tivesse que cumprir a lei. Existe alguém que cumpre a lei dentro de nós, nós precisamos ativá-lo. Nós precisamos dar lugar, e é através da humilhação. Então, nós precisamos, sim, denunciar aquilo que está atrapalhando o teu progresso, o teu avanço, aquilo que Deus quer fazer para te libertar. Nós precisamos, sim, como arautos da palavra de Deus, trazer para você um entendimento preciso para que nós saiamos desses lugares. Lembra que o pastor Alexandre falou a respeito da música do Pink Floyd? Ele entrava debaixo de um sofá, amados, e ali ele ficava, e aquele som, e tá tocando aquela porcaria. Ele, com um fundamento de violência dentro dele, segurou aquilo, e esse altar falava, esse fundamento dentro do altar dele, como um gatilho, era despertado a ponto dele manifestar um desejo de ter um quarto só para quebrar coisas. Agora, quem fez essa operação maravilhosa dentro dele, hoje ele está pacificado, sem a violência.
o próprio Cristo. Então, a nossa parte é anunciar. O Senhor fala, quando chegar diante de ti a notificação do pecado, apresenta a tua oferta. Quem é a tua oferta? É o próprio Cristo, pleno, como o pastor Alexandre falou. Veja que aqueles animais que Deus pediu que dava para colocar os anos, sempre são 3 anos. 3. O que é o 3? Profeticamente falando, é o tempo que Cristo ficou na cruz. Número 3, o tempo que Cristo ficou na cruz, 3 dias. Então, nós precisamos entender que Deus está falando a respeito de um Cristo ressuscitado dentro de mim, dentro de você. E que mora aí dentro, e pelo Espírito de vida que está dentro de nós, nós cumprimos aquilo que a lei de Deus está pedindo. É a lei do Espírito da vida. Romanos capítulo 8. Amém? Então vamos lá, bora. Aí Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua direita, aqui os outros sacerdotes. Esdras abriu o livro, eu vou pular os nomes, à vista de todo o povo, porque estava acima do povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Posição de receber reverência à palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos nos colocar em pé, amados. Sabe, dentro daquilo que é a linguagem profética, nós vemos um homem chamado Ezequiel. E ele, no meio da glória de Deus, se prostrou diante do Senhor, e Deus, pelo seu Espírito, falou, põe-te em pé e falarei contigo. E Ezequiel estava ali prostrado, ele não conseguia se levantar. Aí a palavra de Deus diz, e o Espírito entrou em Ezequiel e ele se colocou em pé. Você entende que nada tem a ver com você? Tudo tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com nós nos rendermos a Deus e falar, Senhor, não consigo, não vou, como a nossa irmã ontem falou. Não consigo, não tenho força. E Deus veio, porque Deus ama usar de graça, de misericórdia, de favor para conosco. Deus não está contando com a sua força, Deus está contando que você se faça fraco, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, na minha fraqueza. Deus não está esperando quem vai falar, todas as tuas leis cumpriremos, que foi o que o povo falou no Egito, quando estava saindo do Egito. Pode deixar, Moisés, que tudo quanto Deus falar, nós vamos fazer. E eles conseguiram. Não conseguiram porque estavam pautados em si mesmos. Deus não precisa da tua força. Um povo inteiro, uma geração inteira, caiu prostrado no deserto porque falou que poderia cumprir aquilo que só Deus daria graça para eles cumprirem. Cuidado, não entre nesse caminho de achar que a força do seu braço, não, mas eu tenho inteligência. Amados, revelação e entendimento da parte de Deus não tem nada a ver com a inteligência, a sua intelectualidade. Muito pelo contrário, às vezes a nossa intelectualidade e a nossa inteligência normal aqui da Terra nos impede demais, porque ficamos presos nela. Achamos que ela pode dar alguma coisa. Deus não recebe glória de homens, amados. Ah, mas eu sou muito inteligente e eu tenho certeza que com essa inteligência eu vou ter revelação da palavra. Deus não conta com a sua inteligência. Ainda que passado na cruz ele vai usar, porque nós vemos um homem como Paulo, extremamente inteligente, cheio de conhecimento, cheio da sabedoria. Aí Deus passa Paulo pela cruz para poder usá-lo, porque inteligência e sabedoria ele já tinha, quando ele perseguia a igreja do Deus vivo. Então, entenda, Deus ele vai usar as tuas habilidades naturais que ele te deu, mas ele não depende delas. Entenda muito bem isso. Amém? Aí depois, Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O pastor vai falar. Ah, tá. Então, olha, o pastor Alexandre pediu para explicar melhor os 3 dias na cruz. Dentro da linguagem profética, os números da Bíblia, ele vai sempre ter um significado. Então, o número 10, o número 12. Quando você vê 12, sempre é um número de governo. Ah, mas 12 anos, 12 dias, 12 portas, 12 apóstolos, 12 patriarcas. Tudo isso tem um significado de governo. O número 3, ele tem significado da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Cristo passou 3 dias no inferno. Lembra quando ele fala de Jonas? Assim como Jonas passou 3 dias na barriga do grande peixe, assim também importa que o Senhor fique 3 dias lá no centro da terra. Entenderam? Então, é a linguagem profética dentro dos números que nós vamos utilizar às vezes. É uma linguagem profética. Bem? Deu para entender? Melhorou? Ah, perdão, não é na cruz, amados, é dentro da
daquilo que foi o processo todo, a cruz até a ressurreição dele. Me perdoe, amém? Glória a Deus, o pastor Alexandre está ligado aqui. Aí depois, adoraram com o rosto em terra. Então, depois que Deus dá a palavra, nós vamos para a adoração. Sabe por quê? Porque a adoração vai trazer a semelhança dele para nós. Para que serve a adoração? Torna-se semelhante a ele todo aquele que o adora e nele confia. Então, lá em Salmo 115, está falando a respeito de ídolos, mas é um princípio da palavra de Deus. Então, nós podemos pegar esse princípio e trazer para as nossas vidas. Então, eu o adoro, eu prostro-me diante dele e a sua semelhança vem para mim, porque eu o adoro e confio nele. Então, o que Deus está falando? Filho, depois de ouvir a lei, traga uma oferta, o Cristo vivo, na minha presença. Essa é a oferta principal, como o pastor Alexandre falou, todas as outras ofertas precisam passar pelo sacrifício do Cristo vivo, que senão não vai ter valor nenhum. Nós somos cristocêntricos, amém? Tenha muito cuidado para qualquer outro tipo de doutrina e teologia que te leve para um lugar onde você fique à parte da cruz de Cristo. Isso é heresia, isso é feitiçaria, amém? Então, tudo passa pelo crivo da cruz de Cristo, do seu sacrifício perfeito. E aí, depois que nós fizemos a nossa oferta diante do Senhor, em arrependimento, nós adoramos. E aí, ele traz a semelhança dele para nós. E ele trazendo a semelhança dele para nós, nós podemos fazer aquilo que Jesus faria se ele estivesse aqui. Porque, afinal, Jesus está aqui dentro do teu corpo e dentro do meu corpo. Olha que glória! Nós somos a arca de Cristo na terra. Aleluia! Então, vamos lá. Aí ele vai falar outros nomes. E os levitas ensinavam, no versículo 7, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que se entendessem o que se lia. É isso que nós vamos gastar nessa temporada, amados. Explicando os princípios da palavra de Deus para que se entenda e venhamos a tirar esses fundamentos de mentira. A palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda mentira com aparência de verdade, que são os sofismas. Tem aquela aparência de que é uma verdade, só que é uma mentira. Então, o Senhor quer tirar isso. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, levando nós, cativo, cada um pensamento, à obediência desse mesmo Cristo. Porque o campo de batalha é a nossa mente. O lugar onde o adversário vai mandar os seus dardos inflamados é a nossa mente. Primeiro ele fala, pense, sinta, decida. Esse é o caminho maligno do adversário, que ele vai colocar um pensamento ruim para trazer uma emoção ruim e uma decisão ruim. E esse mesmo caminho Deus quer trazer para nós, um pensamento santo, uma emoção santa e uma decisão santa. Então, há uma batalha pela tua mente. Então, por isso até que o Senhor fala, renovando o espírito da tua mente. É um espírito ligado com o espírito de Cristo, porque estamos em união com Cristo. E aquele que se une a Cristo passa a ser um só espírito com ele, porque o Espírito Santo está em nós. E ele mesmo vai trazer as revelações no espírito da nossa mente. E a nossa mente passa a ser uma mente espiritual, sendo renovada de acordo com a palavra de Deus. Romanos, capítulo 12. E nós saímos das atmosferas desse mundo, desse século, da regência desse mundo. Então, por isso, amanhã nós vamos entrar a respeito de atmosferas espirituais. O que são as estações de Deus? Deus precisa trazer uma mentalidade ao seu povo, que o governe. Porque se nós estamos entendendo que a mentalidade, a nossa mente, é que nos faz sentir e depois decidir, nós precisamos ter um pensamento, uma emoção e uma decisão de acordo com a palavra de Deus. Não pode ser da sua sabedoria. Ai, mas a minha sabedoria é muito boa. Não, pastor, isso aqui é bem. Só que está vivo para Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos fazer essa diferença. Porque nós entramos em algum lugar e temos resultado. E aí nós falamos, ai, mas deu certo. Deu certo, mas a que preço? Vamos pegar, por exemplo, algo místico que traz solução. Peguei qualquer coisa do esoterismo. Vamos supor uma hipnose.
E aí vem a hipnose e ela vai doutrinar a sua mente para pensar de alguma maneira, e aí você sai daquele ambiente de medo. E aí você fala, não, pastora, com a hipnose eu saí daquele ambiente de medo. Muito bem. Você até saiu, teve um resultado. Mas quem foi usado? Foi a técnica humana ou foi o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o poder de Deus, a cruz do Calvário? O que foi usado? Ah, não, pastora, foi técnica humana. Foi assim, algo que a pessoa falou, mandou eu esvaziar a mente, olhar para um ponto fixo, e assim foi indo. Então, quem foi usado? O homem ou o próprio Cristo? Se está fora de Cristo, não tem solução, amados. Não tem salvação, não tem santificação, não tem santidade nenhuma. Então, existem duas árvores: a do conhecimento do bem e do mal. Observe, Satanás não vai fazer só o mal, ele vai fazer o bem também. Só que está morto para Deus. Resultado não legitima o caminho que você escolheu. Ah, mas deu resultado. Sabe aquela dor na coluna? Passou porque eu fiz esse procedimento aqui. Mas cadê Cristo nisso? Não tem. Então saia fora disso. Porque existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai produzir o bem, mas não vai produzir vida em Deus. A árvore da vida continua sendo Cristo. A árvore da vida continua lá. De Gênesis a Apocalipse. Observe, se você pegar a sua Bíblia e abrir aqui em Gênesis, e você vai ver Deus falando a respeito da árvore da vida, e você pegar o Apocalipse 22 e você for ler, a árvore da vida está lá. Porque Deus não mudou o plano dele. Ele ainda tem um jardim para nós. Ele ainda tem um lugar onde ele vai derramar o poder dele para nós. Então, a árvore da vida é o centro da sua e da minha vida. E essa árvore se chama Jesus Cristo. Cuidado com aquilo que te oferece solução, mas não tem Cristo. É por isso que nós vamos entrar num tempo de ensinar um pouco de tempos e estações. E junto com isso, vamos trabalhar aquilo que são os pecados, os fundamentos, como o pastor Alexandre falou, porque somos justos diante de Deus. Mas se a nossa vida está enterrada, não temos o fluir de Deus na nossa vida como deveria, é porque tem algo impedindo, e nós vamos entrar na presença de Deus de maneira saudável, desfrutando do nosso Pai, não de maneira condenatória, ai, ainda falta, ai, ainda falta. Não. Você vai falar, tudo isso está dentro de mim? Todos esses são territórios para que eu conquiste. Pacificados em Cristo, nós vamos trazer tudo para debaixo da cruz, tudo que Deus for falando, apontando. Oh, minha irmã, você tem coração de inclemência, traga para debaixo da cruz. Oh, meu irmão, você tem a corrupção do roubo dentro de você, traga para debaixo da cruz. Pacificado, não é se autoflagelando. Ai, eu ainda tenho a marca da inclemência, coitadinho de mim. Não, não é por vitimismo. Deus está falando, eu tenho um caminho para você. Você pode sair disso. Ai, pastora, sabe o que é? Ainda estou preso na pornografia. Entendi. Tem um caminho de saída e solução para você. Em nome de Jesus. Não é para vitimismo, não é para fuga, não é para autoflagelo, não é para autocondenação, nem autoacusação. É para nós sairmos daquilo que verdadeiramente Satanás põe com uma capa de orgulho nas nossas vidas e não queremos tratar. Deus está falando, arranca a capa e vem para mim. Venha para a luz. Porque o Senhor fala, eles não quiseram a minha luz para que fossem salvos. Então, venha para a luz. Não permita a escuridão ficar na sua vida mais. Fale, Deus, eu estou chegando para a luz, eu quero ter alegria. E a minha alegria vai sair à luz, determinando-te um propósito, ser-te firme. E a luz brilhará nos teus caminhos. Jó, capítulo 22. Então, se algo vai brilhar ainda nos teus caminhos, é porque está em trevas. Não tenha medo. A palavra de Deus para nós nessa temporada é não temas, eu sou contigo. Não temas. Eu vou tratar com você no profundo, no oculto. Mas eu estou aqui, eu tenho recurso. Mas eu estou com você, o meu sangue vai te justificar. Nós estamos no tempo da tzaddik, quer dizer, justiça. Então, aquele que é justo e justificador daqueles que creem está a nosso favor. Não é? Então, Jesus está a nosso favor. Então, vamos nos apegarmos à cruz e falar, Pai, aqui está a sua oferta, sou eu mesmo. Pode me limpar, pode me purificar. Eu não vou me estribar mais. Em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma oração. Amanhã você se prepare para a Santa Ceia. Hoje é primícias, ou seja, cabeça de mês. Estamos entrando no mês de Shevat.
não é? Que é o mês da disciplina do Senhor para as nossas vidas, é o mês de erguermos-nos diante de Deus, é o mês da intercessão, nos colocarmos entre Deus e as coisas do adversário, apresentarmos-nos diante de Deus com o coração puro, mãos limpas, e ele vai operar a nosso favor. Então, entre na presença de Deus com seu coração e opere aí o que Deus está falando com você. Quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada uma dessas vidas. Pai, estamos entrando num período onde o Senhor vai falar conosco com a Tua vara, Senhor. Pai querido, Tu diz na Tua palavra que a vara da disciplina, Senhor, ela aparta a estultícia da criança. Não queremos andar em imaturidades, ó Pai. Nós queremos andar maduros e sermos reprodutores, como Teu filho já falou hoje. Não queremos ser uma oferta de testículos trilhados, esmagados, machucados, feridos, amputados. Não, Senhor. Queremos ser uma oferta de multiplicação no Teu altar. Então, vem, Senhor, e nos ajuda a caminharmos de acordo com o conselho da Tua vontade. E nós repreendemos tudo aquilo que se opõe à Tua verdade. Pai, a Tua palavra nos diz que o adversário vem para impedir que a verdade seja acessada através da injustiça. Então, o adversário levanta focos de injustiça dentro da nossa mente para que não acessemos a verdade. Mas nós já repreendemos esses focos de injustiça e nos entregamos à Tua palavra para que, assim como está na porta das águas, a Tua palavra nos lave com abundância. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, até amanhã. Prepare a sua ceia e vamos adorar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até amanhã. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom.